Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul confirmam mais 11 mortes de pacientes vítimas da gripe H1N1, a gripe suína. Com isso, sobe para 95 o número de mortes este ano por causa da doença, na região sul do país. 14 no Paraná e 52 em Santa Catarina, estado com o maior número de casos, e 29 no Rio Grande do Sul. Pelo segundo dia, os gaúchos fizeram fila nos postos de saúde para conseguir a vacina contra a gripe suína. Em Santa Maria, na região central do estado, centenas de pessoas enfrentaram o frio de 1 grau durante a madrugada e o início da manhã para garantir uma dose. Alguns chegaram a dormir na fila. Em Porto Alegre, as doses acabaram e a vacinação foi encerrada. Em São Borja, onde 3 pessoas morreram, a Igreja Católica cancelou todas as missas por tempo indeterminado. No Paraná, a Polícia Federal faz a maior apreensão de notas falsas de dinheiro já registrada no Brasil. O material foi encontrado em Curitiba ontem à noite, no bairro de Cajuru, e totaliza R$682 mil. 2 suspeitos foram presos. Um dia depois de perder o mandato, o senador Demóstenes Torres começa a esvaziar o gabinete em Brasília. Assessores dele passaram o dia embalando documentos e objetos. O senador disse pelo Twitter que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a cassação. A polícia diz que morte de 8 pessoas ontem de madrugada em Osasco, na Grande São Paulo, não tem relação com o jogo do Palmeiras. Apenas um dos mortos usava a camisa do time. Os assassinos aproveitaram o barulho dos fogos para atirar contra as vítimas em pontos diferentes da zona norte da cidade. Segundo a polícia, os disparos aconteceram perto de bares e pontos de tráfico de drogas. Entre as vítimas está um funcionário público da USP, que saiu de casa para assistir ao jogo no telão de um bar. Eu gostaria que vocês comentassem a decisão do senador Demóstenes Torres de recorrer. É interessante porque o próprio advogado acabou se renunciando na procuração que ele tinha. Mas do Demóstenes, hoje eu li uma matéria do professor Pasquale, que é aqui da casa, que eu achei o máximo hoje na Folha de São Paulo. Porque nos memoriais que foram entregues ao julgamento, foi citado Martin Luther King e foi citado Fernando Pessoa. Mas aí o professor Pasquale fala, olha, deveria ter lido um trecho anterior, porque é do livro Desassossego. Eu acho que muito a caráter para a situação. E se ele lesse 2 partes anteriores, estaria escrito o seguinte: todo esforço, qualquer que seja o fim para que tenda, sofre ao manifestar-se os desvios que a vida lhe impõe. Torna-se outro esforço, serve para outros fins, consuma por vezes o mesmo contrário do que se pretendia realizar. Eu acho que é exatamente o que aconteceu. Agora, acho que o ex-senador Demóstenes, ex-senador, ele cumpriu uma trajetória curiosa no Senado, que ele não precisa agora recorrer a algo que, sem dúvida, espero, seja derrotado novamente. Tem uma coisa estranha nisso, né? Em 124 anos de república que nós temos, 124, vamos fazer 125 agora, né, no final do ano, ele é o segundo senador cassado por quebra de decoro. É o segundo. Se nós imaginarmos, é muito pouco. Se nós imaginarmos que já se quebrou de decoro de vários modos. Às vezes eu acho que, dependendo da situação no Senado, que é um lugar de muitas pessoas honradas e outras nem tanto, né, vez ou outra, né, quebra de decoro não é chamar alguém de bandido, é chamá-lo às vezes de excelência. Né, porque tem gente que não é excelente. Né, e se não é excelente, não pode ficar no Senado. É direito legal que ele recorra. Faça. Mas eu espero que mas ele continue defendeu, fora. Né, professor? Defendeu a mentira. Pois ele deveria mentir mais. É meio vergonhoso. É outro que a avó diria, que coisa feia, menino. Então vamos em frente. Bem que os ruralistas tentaram obstruir e retardar a votação, mas depois de 6 horas de reunião, a comissão mista criada para analisar a medida provisória que muda o Código Florestal Brasileiro aprovou o relatório do senador Luiz Henrique, do PMDB. O texto flexibiliza a MP assinada pela presidente Dilma Rousseff. Um dos pontos polêmicos é o tamanho da área de mata ciliar. A MP exige replantio da vegetação em uma faixa de pelo menos 20 metros nas margens de rios com até 10 metros de largura. O texto do senador mantém a exigência de 20 metros, limitando a ocupação de 25% da propriedade. Os ruralistas que queriam 15 metros não ficaram satisfeitos. Os ambientalistas também não concordam com a mudança do Código Florestal. A votação das propostas de alteração do texto no plenário do Congresso foi marcada para 7 de agosto.
A crise na zona do euro. A Alemanha abriu as portas para espanhóis sem trabalho. Em Madrid, a população voltou a protestar contra os novos cortes de gastos que podem provocar mais demissões. Enquanto isso, a Grécia bateu recorde de desemprego. E o maior grupo automobilístico francês anunciou que 8.000 funcionários serão demitidos. A Peugeot justificou os cortes alegando perdas no primeiro semestre do ano e queda nas vendas europeias. Várias fábricas serão atingidas e uma delas fechada. A notícia caiu como uma bomba entre os funcionários da montadora. Nós estamos totalmente destruídos, desabafou esta francesa. O corte coincidiu com rumores de demissões coletivas nas indústrias francesas e aconteceu 2 meses depois do presidente socialista tomar posse. Votamos em François Hollande esperando por mudanças, mas para muitos a mudança agora é a rua, disse este homem. Atualmente, 9,6% dos franceses estão sem trabalho. Na Grécia, a situação é ainda pior. O índice de desocupados bateu novo recorde, 22,5%, ou seja, mais de 1.109.000 pessoas paradas. Mas no ranking de desemprego, a Espanha está na liderança. Quase 25% da população não tem trabalho. Hoje, 2.000 servidores voltaram a protestar contra o governo. Na frente do parlamento, eles criticaram o pacote de austeridade anunciado ontem e alertaram para o risco de mais desemprego no país. Em visita a um centro de treinamento automobilístico na Alemanha, o ministro de Educação espanhol teve uma surpresa. Depois de acompanhar as aulas práticas e teóricas dos futuros mecânicos, a ministra alemã de Educação e Pesquisa ofereceu ajuda ao colega espanhol. A NET propôs uma espécie de intercâmbio profissional a jovens talentos desempregados. A medida seria uma alternativa para combater a crise na Espanha, que se agrava a cada dia. Cada dia piora a crise. E esse impacto do anúncio da Peugeot de menos 8.000 funcionários? Essa é uma coisa dificílima para a França, porque a indústria automobilística francesa ela tem uma colocação muito forte de empregos no dia a dia, né? Ela tem ainda um reflexo muito pequeno no Brasil, porque as indústrias têm também presença aqui, mas lá é forte. Porque quando você mexe com a indústria automobilística, você tem toda a cadeia produtiva que vem junto, ligada a petróleo, ligado à capacidade de pneu, à parte de plástico, de polímeros, tudo, né? No Brasil não construiu à toa, né, seu desenvolvimento econômico em torno da indústria automobilística a partir do governo de Juscelino Kubitschek. Então, tem sim um impacto. Agora, tem uma coisa curiosa. Quando a Alemanha oferece hoje, por exemplo, possibilidade de trabalho para espanhóis... Então, isso só volta àquilo que aconteceu nos anos 1960 e 1970. Quem tem mais idade se lembra que aquilo que no Brasil foi o trabalhador que veio do Nordeste para trabalhar na indústria do ABC. Na Europa, quem fez isso nos anos 1960 e 1970 era o português e o espanhol. Isto é, o trabalhador braçal europeu, aquele que pegava no batente, mexia a mão na graxa, era o espanhol e o português. Depois é que Espanha e Portugal tiveram uma mudança de rota, em função, inclusive, da organização do turismo e da própria organização do euro. E agora a Alemanha se coloca de novo nessa postura de oferecer, mas se a gente viu na notícia, é um programa de intercâmbio para grandes talentos. Né? Não é para o empregado que está ali, é uma minoria. Portanto, ok, uma coisa que a gente até pode admirar. Vocês entendem que o euro está de fato correndo risco? Eu acho. Antes do euro, na verdade, eu queria ver... Outro dia eu estava lendo uma reportagem que estava dizendo que tem algumas redes sociais, na verdade tem uma página no Facebook com 40.000 trabalhadores de Portugal cadastrados para vir trabalhar no Brasil. Sim. Quando verifica 25% de desemprego na Espanha, logo nós vamos ter espanhóis e portugueses vindo para o Brasil. Exatamente aquilo que o Cortella falou. Quer dizer, é uma migração para cá. Espero que eles não venham pedir emprego na indústria brasileira. Pois é, até tem isso. Agora, tem um dado, quando você falava, será que o euro balança? Balança sim. Hoje quem pode segurar essa questão do euro é a própria Alemanha, né, no modo como ela está conduzindo a coisa econômica. Mas a Alemanha tem uma certa impaciência com essas questões, inclusive porque ela já foi prejudicada em momentos anteriores pelo gasto excessivo, né, e o descontrole financeiro em algumas outras nações, entre elas a Grécia, que é um Portugal, Espanha, Irlanda e a própria França. Pode ser que a Alemanha, no momento, esteja até querendo segurar, mas se ela largar a rédea,
o euro desanda. O marco alemão volta. Então vamos voltar para o Brasil aqui. O emprego na indústria do estado de São Paulo caiu 0,39% no mês de junho, em comparação a maio. Os dados foram divulgados hoje pela Fiesp. Com 7 mil vagas a menos, este representa o segundo pior saldo mensal desde que a série foi criada em 2006. No acumulado do ano, o desempenho ainda é positivo e os 31 mil novos empregos representam uma alta de 1,2%. A seguir, o Ministério da Educação lança Pacto Nacional pela Alfabetização, um desafio para os professores. E mais, cientistas americanos detectam mal de Alzheimer antes dos sintomas aparecerem.